Olá, aqui é Jales Clemente, eu sou médico psiquiatra e estou com 3 companhias maravilhosas para falar sobre câncer de mama, porque nós estamos no mês de Outubro Rosa. Então eu estou aqui com a minha amiga Rafaela Gimenez, com Ana Patrícia e com Daiane Souza. Elas que eu agradeço demais, se disponibilizaram a vir conversar, bater um papo com a gente sobre esse assunto. E toda hora é hora de ajudar, não é só porque é mês de Outubro Rosa, mas a gente está no mês de lembrar as mulheres sobre o autoexame, lembrar sobre todas as situações que podem prevenir esse câncer que é de muita prevalência, talvez mais prevalente nas mulheres, né? Então, eu queria que cada um se apresentasse um pouco para todo mundo entender o que é que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Eu sou Ana Patrícia Fortunato, tenho 40 anos, sou jornalista e radialista e aos 34 fui diagnosticada com câncer de mama e acabei de receber minha alta, depois de 5 anos de tratamento. Aê, Patrícia. Meu nome é Daiane Souza, tenho 42 anos, fui diagnosticada em fevereiro deste ano, né, com câncer de mama e eu ainda estou em tratamento. Terminei as quimioterapias e farei cirurgia agora em outubro. E eu sou a Rafaela Gimenez, sou psicóloga oncologista e psicóloga clínica também. Acompanho pacientes em tratamento desde o diagnóstico até o final do tratamento. Então, como vocês estão percebendo, a gente está aqui com uma paciente que recebeu alta do seu tratamento, já passou por todo o processo, né? Já sofreu todas as dores, agora talvez sejam dores diferentes. E estamos aqui com uma outra paciente que está iniciando o tratamento agora, na verdade já passou por a fase do tratamento, vai começar outra. E é isso que eu queria saber sobre esses aspectos emocionais, né? Como foi que vocês... o que é que vocês pensavam primeiro sobre câncer de mama antes de tudo acontecer? Bom, como eu trabalho em televisão há muito tempo, então eu já estava acostumada com essa pauta. Mas para mim era só mais uma pauta, mais um mês que tinha uma cor. Eu lembro que eu descobri o câncer no mês de outubro. E eu tinha acabado de fazer uma série de matérias com pacientes oncológicas, mostrando a abertura do Outubro Rosa na Liga e tudo mais. E em agosto, eu tinha feito uma ultrassom e tinha aparecido um nódulo, enfim, fui fazer os exames de rastreio. Dia 25 de outubro chegou aquele diagnóstico que era o câncer de mama. E eu lembro de ter me sentido dentro de uma caixa em branco, totalmente em branco, de uma sala em branco, porque eu não sabia como seria o meu futuro. Acho que foi um dos momentos mais complicados da minha vida, mas eu também não tive medo, porque eu recebi o diagnóstico e fui direto para uma consulta com a mastologista. Então, quando eu cheguei lá, eu já cheguei sabendo. Fiquei esperando para ela me dizer, antes de me desesperar, eu fiquei esperando, não vou guardar essa ansiedade aqui, vou esperar o que é que vai acontecer, o que é que ela tem para me dizer antes de eu me desesperar. Se ela disser que é para eu chorar, eu tô pronta, vou me desesperar, nos cabelos. E esse acesso ao médico, né, ao mastologista, ao oncologista, assim, logo no pós-diagnóstico imediato, ele acaba que faz um papel muito regulador, porque a gente recebe um problema e recebe também uma possibilidade de solução, né? Então, isso, de alguma forma, dá uma sensação de que, assim, existe um caminho, né? Não fica aquela coisa totalmente, né, assim, perdida. Né? Isso, eu lembro que ela olhou pra mim, explicou todas as possibilidades. A gente vai fazer isso, pode fazer isso, que assim. Depois que ela me explicou tudo, ela fez, você tem alguma dúvida? Eu disse, não. Eu quero saber quando é que eu vou morrer? Ela fez, você pode morrer com 120 anos. Aí ela fez... como é que tá a sua cabeça? Eu disse, olha, se for pra eu chorar e me desesperar, eu tô pronta, eu vou no seu já. Mas se não for, eu tô de boa. Ela fez, pois fique de boa que vai dar tudo certo. Como de fato deu, né? Então ela anunciou a cura, vamos dizer assim, né? Já desde esse tempo, provavelmente pela experiência que ela tem, né? Ela já sabia que você ia se dar bem com o tratamento, né? E também pela questão de uma coisa que ela ressaltou, foi que o tratamento oncológico do câncer de mama hoje no Brasil, especialmente no Rio Grande do Norte, está muito avançado. A gente não está deixando a dever nenhuma tecnologia do resto do país. Então, as chances de cura para casos como o meu, que foram diagnosticados cedo, eram muito maiores do que se não fosse diagnosticado tão cedo. Então, ela me deixou assim, confiante na tecnologia, na medicina que a gente tem. E aí eu disse, então tá bom, vamos lá.
não tem o que fazer, tem que tratar mesmo, e é isso. Eu acho que, assim, não sei se você deu sorte, na verdade, assim, eu não sou especialista em câncer de mama, né? Acho que a Rafaela acompanha bem mais pacientes do que eu. Eu, na época, trabalhei na Liga e atendi muitas mulheres com câncer de mama que têm alterações emocionais. Mas, recentemente, eu acompanhei uma paciente com câncer que eu notei, era muito claro, evidente, o quanto que os médicos não falavam para ela o que é que ela tinha, exatamente, né? Ela não sabia, nem a família sabia que tipo de câncer ela tinha, de modo que ficou muito confuso. E a família é muito próxima a mim e veio me perguntar, e aí, o que é que você acha? Eu não sabia sobre aquele câncer e tal, mas ela me disse qual era o nome, eu fui lá nos meus livros e tal, né, na Up to Date, e vi que era um câncer que tinha uma taxa de sobrevida de 5 anos muito, muito baixa, assim, em torno de 30% dos pacientes. E a filha dela estava super em dúvida se ia fazer esse tratamento em outro centro maior, se fazia aqui em Natal mesmo, com o médico daqui e tudo, mas os médicos começaram a entrar em conflito, né, sobre qual seria o melhor tratamento para ela naquele momento. Ela procurou um médico que falou uma coisa, ela procurou um outro médico que falou outra coisa, e tem um médico que é conhecido da família que já falou em outra situação. Isso prejudica demais. Isso prejudicou muito, mas o que eu mais percebi é que ela não sabia qual era, ninguém tinha falado para ela assim, olha, o seu câncer é esse, né? Uhum. E já é um quadro muito grave, assim. Ninguém falou que era grave, eles ainda estavam com a esperança de cura, né? Muito forte. E hoje eu vejo o quanto que de repente isso é frequente também, e eu não sei como é isso no câncer de mama. Como foi na sua situação, Daiane? No meu caso, minha mãe teve câncer de mama há 35 anos atrás. Então, assim, eu sempre cuidei. Assim, eu fazia intercalado 6 meses ultrassom de mama, 6 meses mamografia. Eu comecei mamografia com 30 anos. Os médicos falavam, não precisa, mas eu quis. Porque já tinha um caso da minha mãe, né? Mas, assim, é interessante, eu estava escutando a Aninha falando, quando você vê outras pessoas acontecendo com outras pessoas, você nunca acha que vai acontecer com você. É igual a tragédia que acontece na sua família, você fala, nossa, mas assim, comigo não. É como se a gente tivesse imune, mas a gente não está, né? Então, eu sou de Goiás, né? Eu vim pra cá em janeiro do ano passado, e como teve essa mudança, eu não mostrei meus exames, porque foi difícil para achar médico, até conhecer pessoas, né? Aí eu fui no ginecologista, fiz os exames que eu faço todos os anos, né? O check-up, só que eu não levei para ela, não. E aí depois, quando eu fui na mastologista, foi porque eu senti um nódulo na mama, né? Aí eu já fui diretamente na mastologista, porque eu já sabia como é que funcionava, né? Essa questão. Aí ela falou assim, além desse nódulo na mama, tá me preocupando mais que eu encontrei na axila. Aí eu já fiquei assim, meio preocupada, mas achando que não ia dar nada, né? Porque eu sou uma pessoa tida como muito otimista, então eu sempre penso no lado positivo. Não. Mas assim, quando eu comecei a fazer, no mesmo dia ela pediu mamografia, depois pediu ultrassom, depois veio a parte da biópsia, eu pensei, vixe, tem alguma coisa errada aí, acho que vai dar, né? E aí começou a passar um filme na minha cabeça, porque minha mãe já teve, e eu tinha 8 anos na época, mas eu lembro de muita coisa, né? Ela ia pra capital, que a gente morava no interior, então a gente ficava muito tempo sem ela, então isso era muito sofrido assim pra mim, né? Então marcou a minha infância. E depois meu pai teve câncer de pulmão e ele faleceu. Então tudo isso passava pela minha cabeça, né? Não, agora comigo? Não vai acontecer comigo, não. Mas assim, eu acredito muito em Deus. E Deus foi me trazendo aceitação. Primeiro foi aquela fase assim de negação, né? Não vai dar tudo certo. Depois foi a aceitação. Não, vai dar, tô pronto, pode vir, eu vou vencer e é isso. E pelo que eu entendi até agora, nenhuma das duas adoeceram da cabeça, assim, de ficar em depressão, e precisar de tomar alguma medicação e tal. Não. A dificuldade que eu tive foi de dormir, porque é o próprio efeito da quimioterapia, né, enfim. Mas a gente tem os momentos de altos e baixos. Eu acho que com você é assim também. Porque a própria quimioterapia faz a gente se sentir fisicamente estranha. Tinha hora que eu me sentia adormecida, dormente. Sabe esse nevoeiro que o pessoal que da Covid está falando muito? Então, a gente que é paciente oncológica já tem. Então, às vezes eu estava no meio de uma frase e eu esqueci o que eu estava falando. Eu ia fazer alguma coisa e parava. Ué, o que é que eu estou fazendo aqui? Esqueci completamente. Isso foi, para mim, o que mais me doeu, porque trabalhar com palavras minha vida, sei lá, 15, 14 anos. E aí, às vezes, eu esqueci o que eu ia dizer, esqueci o que eu ia fazer. Então, o juízo e a memória, que foi afetado, que tem um negócio chamado nevoeiro da quimioterapia, ou chemobrain, em inglês, que foi o que mais
doeu, assim, que se eu pudesse, eu não queria ter de novo. Porque mesmo 5 anos, 6 anos depois que acabou, eu ainda sinto esses efeitos. Eu ainda esqueço e tal. Não sei se você tá sentindo isso agora. Assim, minha memória tá um pouco ruim, aí eu fico culpando o Covid, porque eu tive 2 vezes. É a quimioterapia. Eu E sinto uma muito. coisa que eu tava aqui pensando o que eu tava pensando? Tá vendo? Aí o exemplo... Eu estou vivendo esse momento. Eu vi ele passando aqui. né? Mas eu quando eu me sentia assim mais para baixo, eu escutava algumas músicas de louvor, eu me recolhia, mas era assim, coisa de meia horinha, dava uma choradinha assim rapidinho, só para dar uma equilibrada e depois vamos se Lembrei, passou o nevoeiro. Eu já faço terapia já há bastante tempo por causa do meu trabalho. Eu esqueci de falar, mas eu sou bancária, então bancária é estressante, né? Muito estressante. Então tem 11 anos que eu tô na área e assim, eu trabalho no caixa, então mexer com dinheiro é bem complicado. Então assim, eu já comecei a terapia, eu até fui no psiquiatra, porque eu tava meio surtando, então aí depois eu parei de ir no psiquiatra e fiquei no psicólogo, e até hoje, então assim, o psicólogo, quando eu contei pra ele, ele falou assim, não se preocupe, eu estarei com você, né, te ajudando nessa fase. Então foi só, tipo, mudamos as conversas, tipo assim, né, o assunto da terapia, mas eu percebo o quanto é importante você estar com a sua mente boa, porque assim, a mente da gente, ela trai a gente, né, a mente mente. Se você se sentir bem, né, é tipo colocar na sua mente, eu estou bem, mas se você se sentir, não, eu não estou bem, aí começa a ficar com aquelas paranoia, né? Então, assim, é importante demais você cuidar da sua mente, da saúde da mente, pra você não envelhecer o corpo, não adoecer o corpo, na verdade, né? Tem que cuidar. Como é, Carol não, Rafaela, como é que é esse, desculpa. Então, sobre essa questão, né, que vocês falaram sobre, acho que tem uma coisa que é muito importante até, assim, trazendo um pouco para o que o Dr. Jolis falou, tem uma dica, né, que eu sempre falo, com relação a manter as expectativas realistas sobre o que a gente está planejando. Né? É muito importante que o paciente e que a família entendam qual é o objetivo do tratamento, quais são os possíveis efeitos colaterais e como é que a gente pode lidar com tudo isso, até para a gente entender o que de fato é uma limitação real e o que é uma limitação que a nossa ansiedade impõe, ou que, né, ou uma avaliação, assim, pouco realista, né, sobre as coisas. Então, assim, esse acompanhamento psicológico, de fato, ajuda muito, principalmente com um psicólogo realmente especialista, que vá entender quais são os efeitos colaterais do tratamento, né, de cada droga que o paciente está usando, porque ele consegue fazer uma avaliação bem adequada, né, e consegue ir separando, de fato, quais são as mentiras que a ansiedade conta pra gente, né? É muito comum a gente escutar, às vezes, os pacientes falando assim, não, o médico falou que eu não precisava usar a máscara, mas eu vou usar só por garantia? Ou então assim, ele deixou eu sair, ele falou que não tinha problema eu sair, mas vou nada, tem um aniversário, né? Não, vai que chega lá. Nossa, eu usei todas as oportunidades de sair que eu tinha. Pois então, usei todas. Isso provavelmente te ajudou muito, né? Porque se a gente tira todos os fatores de proteção, todas as coisas boas que a gente gosta da nossa vida e fica só com a parte difícil, né? Que é acordar, faz exame, vai pra quimioterapia, né? Volta pra casa zoada. Vai pra psicóloga, aí depois no outro dia vai pra físio, depois, enfim, a gente vai pra nutricionista e depois a gente vive os meses em função disso. Né? Então, aí, quando alguém chama a gente pra fazer alguma coisa que a gente gosta, vai que é melhor não, né? Melhor ficar. Não, ninguém aguenta. Eu fui né? em tudo. Vai sair, vou. A minha primeira pergunta pra minha oncologista foi o que é que eu podia comer depois que eu começasse a quimioterapia. E aí ela falou, depois que começar a quimioterapia, você não vai poder comer comidas cruas, frutas e verduras, não sei o quê, sucos e sushi fora de casa, porque é cru, né? Tudo bem, isso era na segunda-feira. Na terça eu fui num restaurante, comi 1 quilo de sushi. Vou me despedir de sushi por 6 meses. Aí eu perguntei, posso comer caranguejo? Minha mãe já arregalou o olho. Oi? Aí ela fez, claro que pode. E minha mãe, como assim? Ela fez, na minha faculdade eu não aprendi esse negócio de que é carregado, que não pode comer tudo. Eu disse, massa. Na véspera da minha cirurgia eu sentei com uma amiga minha, a gente comeu 60 caranguejos cada um. Só assim, conversando, fofocando, escutando música. Assim, ter o cuidado necessário, nem menos nem mais, né? É importante.
né? Porque às vezes ou tem gente que ou se preocupa de menos e acaba tendo uma adesão muito fraca ao tratamento, né? E tem gente que acaba que a ansiedade engana tanto que além do câncer, né, a gente acaba ganhando de brinde outros problemas. Né? E aí muitas vezes acaba sendo, né, isso, e a depressão, a ansiedade, por exemplo, durante o tratamento oncológico, ele são fatores de risco para desfechos piores do que pacientes que não têm depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno. Então é de fato importante, inclusive de forma prática, cuidar disso, porque interfere diretamente nos resultados. Essa época que eu trabalhei lá na Liga, né, lá no SECAM, eu recebi uma demanda muito, assim, eu era psiquiatra do SECAM na época e tal, todos os tratamentos ambulatoriais, os médicos podiam encaminhar pacientes para mim, mas a demanda da psiquiatria ainda não era tão alta assim, né? Então, primeiro, o que é que eu pensei? Será que os médicos aqui estão encaminhando poucos pacientes? Porque paciente com câncer, né? Poxa, ele deve ficar bem debilitado emocionalmente e tal. Mas muitas vezes o paciente chegava lá e dizia assim: doutor, eu vim aqui só porque minha médica oncologista mandou, mas eu mesmo não queria vir aqui não. Eu não acho que eu estou com depressão, não estou com ansiedade, estou só passando por uma situação e tal. Mas ela disse: não, mas se a médica é acostumada a acompanhar pacientes, ela percebe quando um paciente está enfrentando uma situação mais positiva e tal, né? Como é que a senhora está sentindo e tal. E aí ela falava, né, tudo. Mas mesmo as pessoas que procuravam tratamento ainda tinham um otimismo, assim, muito maior do que o meu. Eu ficava impressionado, assim, era como uma lição de vida você ir fazer um consultório de pacientes oncológicos, porque você via que aquelas pessoas que estavam numa situação de vida tão ruins ainda estavam muito mais otimistas do que outras pessoas que eu acompanho no consultório e que não estão passando por situações difíceis, né? Então isso me impressionou bastante, né? Mas eu achei isso, assim, porque lá na Liga tem o acompanhamento psicológico, né? Eu acho que nessas clínicas de oncologia tem o psicólogo que pode dar um suporte e saber avaliar o momento mais oportuno até porque alguns medicamentos realmente não podem ser usados, né, no tratamento, alguns antidepressivos, né, pela interação com os quimioterápicos e tudo. Eu tive que eu escolhi suspender minha terapia, e aí depois que acabou minha quimioterapia, aí eu fui mudei de profissional. Fui para outra psicóloga e tô com ela até hoje. E já disse a ela que eu não largo nem a pau. Nem que ela queira. Mas essa questão da saúde mental, eu acho que tem muita gente que também tem uma barreira de não sei se você sente isso, ou se é a sua realidade, mas o que eu vejo que as pessoas têm medo de dizer assim que está em depressão, de procurar um psiquiatra, de procurar ajuda por preconceito, por dizer, não sou doido, não preciso. No tratamento oncológico eu vejo muito isso, que existe muito aquela como se fosse um mito do paciente oncológico ser uma mulher forte, guerreira, que não sofre nunca. Então muitas vezes se torna até um tabu dizer, não, pra mim tá sendo difícil sim, né, olha, eu tô tendo problemas XYZ, né, então muitas vezes, né, assim, a gente escuta muito na televisão aquelas reportagens, né, das pessoas que superaram e tudo, e aí as pessoas perdem um pouco do parâmetro, do que é ser forte, quando a gente não tá objetivamente com nenhum problema de doença, né? E quando a gente está passando por um tratamento oncológico, né? Acho que a perspectiva de ser forte muda completamente, né? Ser forte durante o tratamento oncológico, né, representa, mesmo aos trancos e barrancos, ir para todas as quimioterapias, né, fazer o que tiver que fazer dentro, né, assim, das atividades de casa, conseguir pedir ajuda também é um sinal, né, de que a gente é forte, porque, né, principalmente pessoas jovens, né, às vezes a gente tem dificuldade, né, a gente, poxa, eu sempre fiz isso, eu faço melhor, então tudo isso é demonstração de que a gente é forte, né, então muitas vezes o que acontece é que, assim, existe um pouco de resistência do ponto de vista de que, assim, se eu assumir que está sendo difícil para mim, eu não vou estar correspondendo às expectativas, né? E não vou ser, tipo assim, um paciente oncológico daquelas, assim, não que vou ganham... ser guerreira. Eu não vou ser guerreira. Tem um ódio desse nome. Exatamente. Quando dizem essa guerreira, eu digo guerreira só a Xena. Exatamente. Então, ódio. Eu concordo com você. De guerreira porque eu não me chamo. Eu não sou guerreira. Por que eu, que tive um câncer, e Daiane?
Por que nós somos mais guerreiros que ela, que você, que uma mãe de 3 filhos que cuida de 3 filhos sozinha, que uma mãe que está vendo seu filho sendo rejeitado pelo pai, que uma mãe ou um pai que cuida de crianças, que cuida da casa? Por que a gente é mais guerreira que o resto das pessoas? Só porque a gente teve doença e eles não? Se você for olhar de perto, está todo mundo passando por alguma situação complicada. O fato de eu ter uma condição de saúde ou não vai me fazer mais guerreira ou mais forte do que qualquer outra pessoa. Está todo mundo no mesmo barco. Porque assim, eu digo muito, as pessoas têm medo do câncer porque é o primeiro contato com a morte, o primeiro contato com a mortalidade. E aí você cai a ficha, meu Deus, eu posso morrer a qualquer momento, meu corpo está trabalhando para me matar. Mas se você tem câncer, você faz o quê? Você vai tratar. Se você tem uma gripe, você faz o quê? Você vai tratar. Tá com esteatose hepática, que é gordura no fígado, vai fazer o quê? Vai tratar. Toda doença você trata. Por que com câncer tem que ser esse drama todo? Não aceito. E nessa hora de tratar, aquela Patrícia, eu não sou diferente e tal, mas as pessoas lhe tratam diferente hoje em dia, Pois Daniela? era exatamente isso que eu ia falar. Uma coisa assim, às vezes quando falo que eu sou guerreira forte, eu até aceito. Falo assim, tá bom. Eu tenho uma amiga que eu brinco com ela, falo assim, eu sou forte, tive parto normal. Com certeza. É bem mais. Mas uma coisa que me chateia muito é a questão da dor. Sim. De sentir pena. Porque até no meu trabalho, eu fui levar o exame para médico, né? Eu pesquisei no Google, né? Sabia que já era, né? Tava cheio de célulazinha, falei, e deu, né? Aí já fui sabendo, mas assim, no momento lá foi tão interessante que assim, eu não chorei, não me desesperei, só que eu também fiquei apática. A médica ia falando tudo, e a minha amiga perguntava, como é que vai ser o tratamento? Qual que é a próxima etapa? Eu não perguntei nada, só ficava lá sentada. Então foi assim, não foi traumático, assim, mas foi muito assim estranho, assim, porque eu só vivenciei, só fiquei lá, né, no corpo, assim, parece que a alma saiu do corpo naquele momento. Mas a questão da pena, aí no outro dia eu estava liberada do trabalho, porque eles sabiam que eu tinha que levar o exame, né, a biópsia, e só que eu quis trabalhar, porque na minha mente, assim, se eu ficar aqui em casa, vou ficar lendo esses exames, eu vou ficar doida. Então, assim, e como era só eu e meu marido aqui, nós tínhamos acabado de chegar, né, minha mãe que veio pra cá agora pra me ajudar lá de Goiás, então eu pensei, não quero ficar aqui, não vou ficar sozinha, porque não vai ser bom pra mim. A gente conhece a mente da gente, né? Sim. Fui trabalhar. Aí quando eu cheguei lá no serviço, eu não sei se foi bom ou se foi ruim, porque aí todo mundo já sabia, aí tinha muita gente que me abraçou, aí eu chorei com cada abraço, né, e a minha chefe falou assim, olha, abracem ela hoje, falem o que vocês quiserem, porque amanhã ninguém vai tocar nesse assunto, mas ela não quer. Eu falei, eu não quero que fique, né, vamos mudar de assunto. Aí teve só uma pessoa lá na minha agência, nossa, mais de 10 pessoas, teve só uma que me olhou com pena. Aí aquilo ali me doeu. Então assim, se a pessoa te apoiar, tudo bem, mas te olhar com pena, não. Porque a gente não é uma coitadinha. Como é um olhar com pena, assim? Fica, olha assim, como assim, tadinha, tá sem cabelo, Nova, tadinha. tá sem cabelo. Tão novinha pra ter esse câncer, né? Esse tipo de comentário, né? Que às vezes esse tipo de comentário tem muito mais a ver com a pessoa, né? Com o que ela pensa sobre a situação, com o que ela já vivenciou, do que com você em si. Exatamente. Né? A gente sempre fala muito na terapia cognitivo-comportamental que não é o problema, né? Que assim, não é a situação que define a forma como a gente reage, né? A forma como a gente interpreta a situação. Né? Porque pessoas em situações muito similares, né, têm comportamentos completamente diferentes, né? Tem interpretações sobre aquele problema de uma forma completamente diferente. Né? Então, muitas vezes a pessoa que fica, mulher, coitada, que dó. Tem muito a ver com o que ela interpreta mesmo, com os pensamentos. Não levar pro lado pessoal, né? Porque a pessoa tem um problema e ela projeta em você. Aí ela fica, nossa, com uma coitadinha. Mas aquilo é ela que tá se sentindo. E a gente não, a gente tá ali toda plena, né? Toda sentindo assim. Tem muito a ver com o que ela já passou. De repente ela até teve alguém, enfim, que passou por uma situação, assim, parecida. E enfim, e naquela situação foi difícil. Né? E aí eu imagino que realmente deve ser muito desconfortável escutar, assim, esse tipo de comentário, né? Eu tenho uma amiga que ela ficava brigando comigo porque eu não tinha pena de dizer às pessoas. Porque eu chegava, então, é o seguinte, eu tô com câncer de mama, vou começar o tratamento tal dia. Aí a pessoa ficava... Aí ela, mas como é que você dá essa notícia assim? Eu digo, porque quem tá doente sou eu. Eu não tenho que ter pena de ninguém, não. Ué, por quê? Eu era coordenadora de um grupo de jovens, eu reuni todo mundo. A gente estava organizando uma feijoada, a feijoada já ia acontecer depois da minha primeira quimio, eu provavelmente não ia estar lá, então eu ia precisar da ajuda das pessoas. Eu juntei todo mundo, gente, é o seguinte, vocês sabiam que eu estava investigando e tal, receber resultado é câncer, então a gente vai prosseguir com a feijoada, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, e sair delegando tarefa, todo mundo olhando assim, e do nada começaram a chorar, vocês estão chorando por quê? Tá todo mundo vivo, tá todo mundo bem, é só uma doença, gente. Ah, não, tá... Se organiza todo mundo e
seguimos e a feijoada foi um sucesso. Eu não fui pra feijoada, mas a feijoada foi um sucesso. E deu certo. Eu não tenho que ter pena é como você falou, diz muito sobre ela, mais sobre ela do que sobre mim, porque eu lembro muito de uma colega de trabalho ter olhado para mim no dia que eu recebi o diagnóstico. Não sei como é que você está em pé. Eu disse, chorar vai adiantar no quê? O câncer vai sair voluntariamente? Não. A bichinha está chorando, vamos embora. Não vai. O que eu tenho que fazer é colocar em prática o tratamento. E quem foram as pessoas que lhe ajudaram efetivamente, assim, nesse momento? Você recebeu o diagnóstico e tal, e a partir daí, como foi seu... Aí você fala do grupo Bonitas também depois, e Daiane também. Minha mãe foi a primeira de todas, óbvio. Minha mãe, a gente ressignificou a nossa relação, que eu era meio que mãe dela, porque a saúde dela já era debilitada. E minha mãe foi a primeira de todas, e ela meio que tomou para ela a... Vai ser difícil não me emocionar. Mas ela meio que tomou para ela a obrigação de me cuidar de mim e de me curar. De procurar alimentos saudáveis e não sei o quê. Teve muita gente, muitos amigos que vieram, que se aproximaram, que mandaram mensagens. Foi uma enxurrada de mensagens. Tem uma amiga de Manaus que raspou a cabeça. Tem um amigo de Caraúbas que raspou a cabeça. Uma prima que raspou a cabeça. Meu irmão raspou a cabeça. Isso foi o que mais me emocionou do que a perda do cabelo em si. Mas também teve muita gente que se afastou e vá com Deus. Vá com Deus que eu não faço questão não. Mas a minha mãe foi a primeira de todas, a presidente do fã-clube. Tatuei aqui uma foto nossa que a gente fez um ensaio. Em forma de homenagem, foi uma surpresa para ela, que a gente fez. Isso aqui é uma foto que a gente fez, ela beijando minha cabeça. E eu fiz essa tatuagem para ela de surpresa. E ela não sabia. E ela também raspou o cabelo? Raspou. Menina, raspou antes de mim. Era o sonho dela raspar o cabelo. Minha mãe, não sei se você lembra, mas minha mãe vive... Porque a mãe de Jales trabalhou com a minha, doutor Jales, que trabalhou com a minha. E minha mãe mudava o cabelo todo mês. Minha mãe, a CNH dela, ela tá com cabelo verde. Então, e era o sonho dela raspar a cabeça, ninguém deixava. Aí ela disse, eu vou primeiro. Sentou lá, raspou a cabeça, ficou toda animada. Então, ali ela já deu uma levantada no astral. E aí, quando eu raspei a cabeça, era o momento que eu achava que, meu Deus, é agora que eu vou desabar. Porque a gente tem a cena de Carolina Dickman em Sim. Laços de Família, Laços de Família. Love by Grace, raspando a cabeça, chorando. Eu fiz esse vídeo com Love by Grace, raspando a cabeça, morrendo de rir. Porque, né? Era a minha oportunidade, era meu momento. Mas, quando a cabeleireira fez, vamos aqui lavar sua cabeça, que eu me vi no espelho, foi que eu vi que eu realmente era bonita e não precisava de cabelo para ser bonita. Mas minha mãe ela raspou só porque ela queria mesmo. Mas quem deu suporte mesmo, assim, no dia a dia foi sua mãe e tal. Porque esse suporte de estar junto, dessa companhia, né, para toda minha mãe hora. É para todas as consultas, para tudo era minha mãe. Todos os meus médicos conhecem minha mãe, perguntam por ela. Foi a primeira de todas. Tiveram muitos amigos que me acompanharam, parentes, enfim, que ia lá para casa, organizar uma agenda de visitas. Timari. O povo querendo ir lá para casa. Mas foi... Tanto que quando eu cheguei lá eu fui na última quimioterapia de Daiane, fazer uma açãozinha lá do nosso grupo. E aí, quando eu cheguei lá, que eu vi a mãe dela, eu disse, sei como é ter a mãe do lar. Faz a diferença, né? Ela chegou há pouco tempo? Assim, ela chegou praticamente quando eu comecei o tratamento. Eu comecei em abril, né? Ela chegou no final de abril. Eu comecei no início de abril, ela chegou no final de abril. E pra ela, minha mãe tem 70 anos. E assim, ela, tipo, é muito jovenzinha, mas assim, pra ela foi muito difícil ela sair de casa. Porque ela fica lá, né? Ela mora no interior de Goiás. Então pra ela sair da casa dela, deixar tudo, foi difícil, sabe? Mas eu como mãe também, que eu tenho um filho de 4 anos, eu sei, a gente deixa tudo por causa do filho, né? Então ela deixou tudo pra vir cuidar de mim. E a questão de raspar o cabelo, meu marido raspou o cabelo. Eu mandei pra uma amiga minha, ela, nossa, que romântico, que legal. Então é muito bom isso, assim, esse apoio que você recebe. Eu fiquei toda temerosa de contar pra ele, quando eu cheguei da consulta. Pensei, ele vai chorar, porque ele é meio emotivo. E ele falou, não, vamos conseguir, tá tudo bem, a gente vai... Eu falei, quem é esse? Esse aí não é meu marido. E às vezes, né, acho que, Rafaela, você deve acompanhar também, os familiares, eles ficam às vezes mais ansiosos do que o paciente e acabam às vezes atrapalhando o processo todo do tratamento em si, né? A tomada de decisões fica muito mais difícil porque
o médico tem que lidar com o paciente, tem que saber lidar com a família, mas muitas vezes tem um familiar muito ansioso, ou muito controlador, né? Atrapalha demais o tratamento. Assim, por incrível que pareça, a prevalência de depressão e ansiedade nos familiares é mais, assim, comparado ao dos pacientes oncológicos, acaba nos familiares sendo mais alta, né? Principalmente dos familiares de paciente com doença mais avançada. E de fato, né, acho que como a gente está falando aqui sobre essa coisa da comunicação, né, de conseguir contar, né, falar sobre a doença, familiares que travam um pouco a coisa da comunicação, que tem um pouco de dificuldade de estabelecer o que é cuidado, assim, na medida certa, aquilo que eu já falei no começo, de cuidado na medida certa, sem extrapolar, né, a superproteção, né, muitas vezes acabam atrapalhando demais, tentam blindar o paciente de algo que ele não tem como blindar porque ele está sentindo, né, primeiro que eticamente a gente não tem como mentir, né, para o paciente, porque ele, obviamente, é o principal interessado, né? E mesmo que a gente, que a família peça para a gente amenizar alguma situação, o paciente está sentindo que tem alguma coisa que não está igual e que essa, vamos dizer assim, essa omissão, né, pode, inclusive, comprometer o vínculo, né, entre o paciente e a equipe, né? E, de fato, tem famílias que, assim, tem mais dificuldade, né? E aí cabe a gente também, aos profissionais que estão ali cuidando, a conquistar a família, né? E aí acaba sendo, a gente tem que meio que fazer a volta, né? Conquistar a família, né? Vincular com essa família para que a família vá dividindo com a gente essa função do cuidado, né? A família cuida e a gente cuida também, né? A gente vai orientando para que a coisa saia de uma maneira mais tranquila. Mas, de fato, às vezes é bem desafiador. A minha mãe era muito de ter cuidado para eu não sair de casa. Aí, Sim. Eu fiz 16 sessões ao todo de quimioterapia. Aí as 4 primeiras foram da quimioterapia vermelha, que é um intervalo de 21 dias entre cada um. Então, quando eu fazia, eu ficava ali uma semana reclusa, não recebia visita de ninguém, até porque nos primeiros dias eu ficava muito enjoada e tudo mais. Quando dava 15 dias que a imunidade já estava mais lá para cima, que é uma preocupação constante da gente, com a imunidade, aí eu tenho uma amiga que é enfermeira, e ela ia lá em casa, me sequestrava, a gente dava uma volta lá na Irivan França, em Ponta Negra, voltava e me deixava em casa, eu ia feito cachorro com a janela, cabeça pra fora com ela. E a mãe confiava nela, mas aí depois, quando passou para as quimioterapias semanais, aí o negócio pegou porque o organismo quase que não tem tempo não tem muito tempo de recuperar entre um e outro, né? E aí acabou que eu tive uma intercorrência na segunda sessão, enfim. E aí esse controle ficou muito mais pesado. Mas tudo bem. Essa coisa do controle acontece, assim, em quase todas as famílias, né? Coisa aquele conflitozinho que acaba aparecendo entre o paciente e o cuidador da pessoa, né? De referência, né? Porque, às vezes o cuidador fica, cuidado para andar descalço, cuidado que o fogo tá quente, né? Cuidado no ar-condicionado. Não vai comer não vai comer tal coisa. Olha, faz tantas horas que você não toma água, né? E aí, às vezes, né? Existe essa sensação de privação da liberdade, de, poxa, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Então, muitas vezes, esse é um conflitozinho também que a gente acaba orientando muito. Inclusive, eu tenho um grupo de terapia que é um grupo só para familiares de paciente oncológico. E a gente acaba que orienta muito nesse sentido, de tentar encontrar a medida certa de como expressar o cuidado de uma forma assim, adequada, sem ser tão invasiva, porque às vezes a gente não sabe mesmo, né, como expressar. A gente já fica logo, olha, tá vendo, né, vai lá, faça tal coisa, já tomou o remédio, já fez, né, e isso acaba sendo, assim, mais um fator de estresse, né. Eu achei que era só comigo, esse dia eu fui tomar banho. Não é. Aí o banheiro é um local assim, né, aí minha mãe ficou lá, preocupada, você foi batendo na porta, gente, deixa eu ficar quietinha aqui, sem meu momento. E um dos motivos desse podcast, assim, né, é o primeiro que eu estou coordenando e tal, que eu pretendo colocar nos minhas redes sociais, né, é exatamente isso, é falar sobre a saúde emocional fora da psiquiatria, né, porque se falar das doenças psiquiátricas e tal, mais simples, todo mundo já vai diretamente, mas como é que tudo isso acontece, né, em outras especialidades médicas, né? Então a gente está falando sobre esse aspecto da oncologia, e uma das coisas que a gente pode, assim, pensar é o que é que isso o que é que você perdeu com isso, sabe, assim? O que é que você perdeu na sua vida com esse diagnóstico, com esse tratamento? De repente era
algum plano que você tinha e não pôde mais realizar, algum projeto, alguma coisa que você acabou, perdeu um emprego, perdeu... Não lembro de nada. Não perdi nada. Não perdi nada. As pessoas acham estranho, mas eu agradeço a Deus pelo câncer, porque eu vivia numa rotina muito complicada, de não ter tempo para cuidar de mim, eu era sedentária, eu não me alimentava bem, eu vivia sob constante estresse. Para eu ser mais grupo de risco só se eu fumasse e bebesse. Mas eu lembro muito de uma definição que me deram, que foi o freio de arrumação. Quando você vem com um carro que vem um quebra-mola assim, passa por cima e eita, freia logo em cima. Quando levanta que cai tudo no lugar. Sim. O câncer foi isso na minha vida. Existem duas Ana Patrícias. A de antes do câncer, que eu não reconheço mais, e existe essa de agora. Porque foi preciso que eu passasse por tudo que eu passei para eu recalcular minha rota e ser uma pessoa melhor e diferente agora e poder estar conseguindo dar suporte a outras pessoas, conseguindo levar essa mensagem, porque meio que adotei isso como uma filosofia, uma meta para conscientizar o máximo de pessoas possível, porque eu não gosto que ainda exista muito mito, muita coisa sobre a doença, as pessoas precisam saber. Acaba que mexe um pouco com a minha profissão também, então eu não perdi. Os amigos que se afastaram de mim durante esse tempo não eram amigos mesmo, então, como eu disse antes, vá com Deus, eu só tive ganhos por aqui. Você? Eu também, eu não acho que eu perdi, não. Como eu disse, minha mãe veio pra cá no início do meu tratamento, só que antes dela vir, eu tive que fazer biópsia, tudo. E como era só eu e meu marido, eu ganhei amigas, muitas amigas. Até a minha mastologista falava assim, você tem muitas amigas, né? Porque cada consulta era uma diferente. Então eu ganhei muito, assim, porque eu participo de uma igreja, a gente tem um pequeno grupo, que chama PGM, Pequeno Grupo Multiplicador. E foram essas mulheres, elas fizeram um grupo no WhatsApp, a Daiane precisa de consulta, aí você joga lá no grupo, quem pode ir comigo hoje? É uma biópsia, é um exame, é uma consulta hoje, aquela reunião com o pessoal da clínica. E toda vez era alguém que ia comigo. Então também não acho que eu perdi nada, não. E a gente tem uma nova perspectiva de vida. A gente começa a olhar a vida com outros olhos. Nossa, eu reclamava, hein? Reclamo nunca mais. Eu não tenho nada que reclamar. Minha vida é tão boa. Tanta gente que tá passando coisa pior do que eu. Então, só agradecer a Deus e pedir forças para superar, né, as dificuldades que vêm, né? Tem dias que a gente tá mais para baixo, igual a Aninha falou. Tem dia que é difícil, mas assim, eu lembro que um dia eu fui fazer terapia, eu falei, nossa, eu tô tão mal. Ele falou assim, olha, o dia que você quiser fazer deitada, porque eu faço online, né? Faz do jeito que você se sentir bem. E é assim, é um dia melhor do que o outro e vivendo um dia de cada vez. Muito bem. Vivendo um dia de cada vez, uma frase... Otimismo trágico, né? É importante a gente ter esse otimismo, mesmo que dentro de uma assim, aparentemente uma tragédia e tal, né? Mas você acreditar e... Eu escutei uma oncologista esses dias no YouTube, ela falou uma coisa tão engraçada, que ela falou assim, quando você fala assim, tô com câncer, a pessoa chora, ai meu Deus, por que ninguém chora quando fala assim diabetes? Diabetes é grave também. Também mata. Mata também, por que só o mata. câncer, né? Aí as pessoas têm que mudar essa mentalidade, assim, de ficar, tipo colocando pra baixo, nossa, câncer, meu Deus, né? E tem uma coisa mesmo, assim, que é uma das perguntas que eu recebo muito no direct, assim, no Instagram, vira e mexe, vem alguém. Olha, eu tô com um amigo, eu tô com alguém da família com câncer, e eu não falei ainda com a pessoa, porque eu não sei com que palavras eu falo. Que palavras eu vou usar? O que é que eu faço? Assim, sabe, tenho essa dúvida de fato, né? Acho que o câncer é um tabu tão grande, né? Que as pessoas, às vezes, eu visito, eu não visito, o que eu faço? Quando eu vi a pessoa, o que eu faço? Eu finjo que não tá acontecendo nada, eu falar alguma coisa. Isso acontece demais. Agora, de seu costume, abraço, pô. E às vezes realmente é muito difícil, porque é um tabu, né? Assim, quando fala, né? Às vezes, se a pessoa tivesse qualquer outra coisa, a pessoa não saberia como agir, né? Mas quando coloca a palavra câncer no meio, aí é muito, né? Fica muito difícil. Você já reparou que as pessoas não... Tem gente que ainda não fala? Não, tem muita gente que não fala. É o Voldemort das doenças? Como é? Aquele que não deve ser nomeado? Ixi, tem muita gente que não fala. Tem medo de pegar. Gente, câncer não pega não, viu? Assim... É contagioso. Não é contagioso, pelo amor de Deus. E uma coisa que a gente ganhou também, Aninha, Bonitas. Foi. Por Bonitas. Vou dizer que eu não queria nem entrar. Eu entrei em 2017, eu não queria. Uma amiga que fazia parte, disse, Aninha, tem não sei o que. Eu disse, mulher, eu não tenho paciência para grupo de autoajuda, não. Aí ela, não, entre, passe uma semana. Eu disse, tá bom. Aí eu entrei no grupo e quando eu cheguei lá eram 90 mulheres, 60, 70, sei lá.
o Grupo Bonitas tinha acabado de começar sua trajetória, tinha feito uma exposição, que foi daí que eu conheci as meninas, elas estavam lá na TV falando sobre e tal. Olha que legal tal. Enfim, não sabia eu que eu ia depois entrar. E eu disse, vou ficar uma semana. Quando eu cheguei lá, aquela monte de mulher que tinha passado a mesma coisa do que eu. Se eu colocar assim, gente, estou com dificuldade de comer, o que é que eu faço? 45 eu botar, bota um limão, faça não sei o quê, bote isso, um azeite, não. E aí eu, poxa, que legal, né? Tanta gente que passaram a mesma coisa, que tem dica, que não sei o que lá, enfim. Ninguém te olha com pena, né? Lá é o lema, pena não é com a gente, não. A gente não é coitadinha. A gente tá ali uma pra ajudar a outra, pra contar a sua história, mas nada de pena. Você entrou esse ano, né? Foi. Então você já entrou numa outra fase do Grupo Bonitas, que agora a gente tem regras, agora a gente tem sede, a gente já tá toda uma reorganização, mas foi muito importante. Demais. E eu agradeço bastante por ter conseguido. Compartilhar, né, assim, a vivência com pessoas que estão vivendo a mesma coisa. Isso, né? Tem coral, né? A minha é do coral, né? Sou do coral, sou do acolhimento. Tem psicóloga atendendo. Eu participei de uma roda de conversas lá, foi maravilhoso, assim, a gente conversar, né? Aquela mulher perfeita, ela falava... de maquiagem também agora. Não, sempre inovando, as bonitas sempre inovam. Um dia eu fui de massagem, teve uma massoterapeuta lá também. Poxa, menina, arrasou. Foi a gente com essa sede física que a gente adquiriu agora, porque o grupo nasceu no WhatsApp. É com a sede física a gente amplia, porque facilita, né? Não tinha onde fazer, vai fazer o coral aonde? Aí ir para a área de lazer da casa de uma, aí vou fazer uma reunião, vamos sair para onde? Precisamos fazer um momento para dançar. Aí ia para o Parque das Dunas, nada contra o Parque das Dunas, mas a gente ficava com vergonha de dançar na frente das pessoas. Agora a gente é a nossa própria casa, então vocês estão convidados, inclusive, a conhecer a nossa legal. casa. Mas é assim, a gente vai chegando ao fim e uma questão assim que eu que sou o único homem aqui, né, entre vocês, é o quanto que a estética do câncer de mama, né, a mudança, né, do corpo e tudo, o que é que vocês estão pensaram sobre isso, o que é que as pacientes reclamam, se queixam, sabe, Rafaela, sobre isso? Então, no pós-diagnóstico, assim, imediato, antes do início do tratamento, é uma queixa, assim, que é super frequente, é a questão da queda do cabelo, né? Acho que é a frase que eu mais escuto, é assim, eu não queria perder o cabelo, mas a saúde é mais importante. Meio que aquela frase bem racionalizada, assim, né? Tipo assim, eu tenho que repetir para eu acreditar que a saúde é mais importante, que eu não vou me abalar com a perda do cabelo, né? E aí tem algumas que optam por fazer o uso da touca, né? Não sei se, acho que você não sei se chegou a usar alguma vez. A minha oncologista falou assim, se você quiser tentar, mas assim, meus pacientes não estão gostando muito não. Não é muito confortável. Eu não sei se vocês conhecem, eu não sei se no seu tempo já tinha, acho que não tinha, que é relativamente nova. É uma touca que resfria o couro cabeludo e assim... não evita 100%, mas assim, diminui um pouco pode diminuir um pouco da queda, né, do cabelo durante o tratamento em alguns protocolos de quimioterapia, né, e realmente é incômodo, porque para quem tem frio, né, cabelo molhado, é touca gelada na cabeça, né. É o ar-condicionado da sala de infusão, né, aí fica a quimioterapia, dura o mesmo tempo, mas começa a usar a touca um pouquinho antes da quimioterapia, da infusão, e fica mais um pouquinho, então... É uma opção, né? Mas o que eu vejo que no decorrer do tratamento, essa frase lá do início, né? Que a saúde é mais importante, né? Acaba que vai fazendo sentido, né? E aí cada uma vai encontrando a sua forma, né? Tem as que, de fato, as que usam lenço, né? Peruca também, hoje, assim, cada vez mais quem opta pela questão das perucas, tem agora umas laces, né? Que é diferente da peruca, que assim, é bem natural. Até aqueles cabelinhos que a gente tem aqui, tudo elas fazem. Pega a base e pinta de acordo com a base que você usa como maquiagem, pinta aqui na divisória da própria lace. A lace é cara. É coisa de 5 mil, 10 mil reais. E a gente tem até um salão, assim, que é um parceiro, que eles ajudam as mulheres que não têm condições de fazer a lace, chama Translace. E aí as mulheres que não têm condição de fazer, elas fazem com o próprio cabelo, com o cabelo natural mesmo. Antes de iniciar o processo de quimioterapia, a pessoa vai lá,
corta o cabelo e elas, ou por um valor simbólico, ou né, quem tem condições paga, e quem não tem, eventualmente elas presenteiam também as pacientes, e isso tem ajudado muito, né? Mas, de forma geral, no decorrer do tratamento, algumas acabam que vão se adaptando mesmo a essa nova configuração corporal, sabe? O que eu vejo que muitas vezes acaba trazendo um pouco mais de mudança, né, é a questão da mastectomia radical, né, que aí algumas pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade de adaptação, né? Você já sabe como vai ser a sua cirurgia? Já sei. Bem assim, na minha consulta, lá a doutora falou, tô pensando que começou na mama direita, a gente vai tirar toda a mão, aí você vai se preparando. Aí eu, tá bom, tô preparada. Aí ela falou de novo, vai se preparando. Eu, não, tô preparada, eu já sabia que ia ser. Porque assim, a minha fé me leva cada dia e assim, eu sinto que Deus já tinha falado comigo que ia ser assim. Então, pra mim, eu sei que depois, tudo, mas assim, eu não quero voltar atrás. Pensar, não, eu pensei que ia ser fácil, não vai ser fácil. Mas vai ser fácil sim. Porque é igual a gente fala, nessa questão, eu priorizo muito a saúde. Eu vou ficar pensando que eu tenho que ter uma mama lá, sendo que ela tá doente. Não, tá doente? Tira, pode tirar. Mas a questão do cabelo, eu sofri sim. Eu sofri porque assim, eu tava fazendo a transição capilar, né? Agora tá na moda, né? Cabelo cacheado, né? Então eu tava cortando de pouquinho. Então, pela primeira vez na minha vida, eu tava amando meu cabelo cacheado, porque nunca foi uma coisa que eu aceitei. E agora, pensa, eu tô com 42 anos, né? Então eu odiava meu cabelo, eu chorava, eu queria o cabelo liso, né? E não tinha nascido liso. Então eu tava naquele auge, apaixonada no meu cabelinho, né? Aí quando eu fui na doutora, na oncologista, ela falou assim, você vai começar pelas quimioterapias vermelhas. Aí primeira pergunta que eu falei, o cabelo cai? Ela falou, cai. Aí deu uma vontade de chorar, mas eu não chorei lá, chorei em casa. Aí o meu psicólogo falou, não, pode chorar, você tá sentindo um luto. Se você vai perder, é como se tivesse, né? Vivencie esse luto. Aí chorei, tudo. Aí primeira vez que você vê, você vai tomando banho, o cabelo caindo, é triste, é ruim, né? O processo, não é só o fato de perder, é o processo de estar perdendo todos os dias um pouquinho, né? Aí eu também não quis raspar, tipo, eu deixei cair, foi caindo, eu queria reciclar, quando o cabelo começou a cair, que eu penteava no banho, né, que era cacheado. Aí vem os tufos, eu olhava para aquele cabelo e falei, gente, eu não posso fazer nada, uma arte, uma peruca, um boneco. Aí fiquei com pena e joguei no lixo. Fiquei com pena de jogar no lixo, que eu poderia fazer um boneco, isso não é um artesanato. Mas eu queria dizer que eu adorei ser careca. É muito bom, tanto é que eu adotei agora. E tem muita gente, agora tá usando muito cabelo curto, né, e tal, e tem muita gente que adota mesmo o visual, e acho que alguns anos atrás, acho que se eu parar pra pensar, alguns anos atrás, era a coisa do cabelo curto, talvez fosse um pouco mais tabu, mas eu acho que hoje, assim, também, né, como com essa coisa da diversidade, do cabelo e tudo, cabelo curto, comprido, cacheado, liso, né, acho que acaba que já tem gente, assim, que tá adotando mesmo o visual. Eu amei essa cara, que eu boto uns brincos coloridos, uma arruma de bijuteria, pera aqui todo e vamos embora. Eu amei, tanto é que meu cabelo cresceu e eu resolvi raspar de novo, aí todo mundo perguntando se eu tava doente de novo. Não, gente, é só preguiça de cuidar de cabelo, porque meu cabelo é cacheadíssimo. Eu assim, comecei com os lenços, né, agora eu ainda uso, só que quando você falou da peruca, tem um projeto muito legal também da Casa Rosa. Porque assim, né, as pessoas doam o cabelo e eles fazem as perucas e impressam pra gente. Aí eu vi lá no Instagram e falei, legal, vou lá. Mas só se não ficar artificial. Se colocar e ficar parecendo que é peruca, eu não vou querer. E aí eu achei uma que eu achei que ficou meu estilo, que até um irmão da igreja falou assim, nossa, irmão, já cresceu, né? Eu falei, não. Então, assim, eu gostei dela. E hoje eu não vim com ele porque tá quente, né? Esquenta a cabeça. Então, eu tem dias que eu uso, tem dias que não, né? Aí, assim, eu achava que eu não queria, mas assim, a gente muda, né? E tem uma coisa que às vezes as pessoas falam, eu não quero peruca, né? E assim, sempre uma coisa que eu falo, que vir com a ideia muito fechada para o tratamento oncológico acaba prejudicando. É assim, é uma fase nova, cheia de coisas diferentes, que muitas vezes é uma descoberta para a pessoa e para a família. Então, a pessoa que vem assim, a princípio eu não quero, mas também não custa tentar, né? Acaba tendo uma vivência muito mais tranquila, né? Eu não gosto de pedir ajuda, mas, né, quem sabe? Eu gosto de ficar na minha casa, não gosto de ir pra casa de ninguém, não gosto de ninguém em casa. Mas se eu precisar, pode ser que eu chame alguém, né? Acho que quando a gente vai conseguindo flexibilizar algumas regras, o tratamento fica mais leve, né? E ainda sobre a mastectomia também, assim como existe a alternativa do chapéu, peruca, lace, tem lace fixa que é colada, que pode tomar banho, entrar na piscina, não sai. Também tem algumas alternativas para prótese da mama, né? Tem a prótese de silicone, né? Que algumas mulheres
acabam usando, né, no final do tratamento e tudo, em algum momento o mastologista libera para fazer a reconstrução da mama, né, e tem umas que ficam muito naturais, muito legais, tem os profissionais que fazem a tatuagem da auréola e tudo fica muito direitinho, e quem opta por não fazer a cirurgia, né, também tem outras alternativas, tem os sutiãs que tem a prótese só do lado, né, que não tem a mama, né, tem uma dica legal, assim, que é baratinha, né, da prótese da mama também, que a gente pega meia calça, meia dessas fininhas e coloca um pouquinho de arroz, né, ou alguma coisa, algum grãozinho molezinho assim, e aí coloca na meia, dá um nozinho assim mais ou menos do tamanho e coloca dentro do sutiã, né? São alternativas que podem ser usadas inclusive temporariamente até que a gente se habitue, né, a nova situação e tudo, até decidir realmente se vai querer fazer a reconstrução, se não vai. Eu fiz a mastectomia total e optei pela reconstrução imediata porque na hora as opções que me apresentaram foi, se você fizer mastectomia total, você não vai fazer, as suas chances de fazer radioterapia vão para quase zero. Eu não queria fazer radioterapia. Eu disse, vamos fazer mastectomia total e o resto você joga fora. Aí fiz a reconstrução imediata com prótese de silicone de 500 ml. A prótese não ficou anatômica para o meu tamanho, enfim, né, para o meu corpo. Tive que fazer radioterapia. Aí, por consequência, a prótese encapsulou, endureceu. E eu sinto dores e não ficou anatômico. Então, eu tenho, minha mama natural é grande e a prótese ficou muito pequenininha. Então, eu chamo carinhosamente de Nestor Severo. Mas eu só chamo de Nestor Severo assim, público, para todo mundo saber, porque é um assunto que está sendo tratado constantemente em terapia, porque mexeu com a minha autoestima e eu não consigo relaxar enquanto a isso. Se eu vejo uma foto, a primeira coisa que eu vou olhar, e as pessoas não percebem, mas eu, que é uma coisa que me incomoda, eu vejo logo, e daí já me gerou alguns bloqueios emocionais que eu estou tratando em terapia, mas que estão difíceis de serem derrubados, mas eles vão cair. Mas assim, se eu puder lhe dar um conselho, converse com a sua oncologista e mastologista antes, para ver bem o que é que você quer. Não, na verdade, eu falo assim, Deus coloca as pessoas certas na vida da gente, né? A equipe médica eu acho perfeita, sabe? Eu não escolhi, foi Deus que escolheu por mim. Elas me explicam muito direitinho, aí a minha mastologista já explicou isso aí. Primeiro vai pôr um expansor para depois colocar a prótese. Não me foi dada essa opção. Pois é, eu já ouvi casos, falou, nossa, já coloquei o silicone, aí veio radioterapia e danificou. Aí eu falei, mas ela falou que tem que fazer, tem que esperar, não pode. Ela falou, que bom que o seu médico te falou isso. Então elas falam, conversa com a cirurgiã plástica, porque dependendo do que você quer fazer, tem que esperar por causa da radioterapia, porque eu vou ter que fazer, né? Então, isso. Eu tô bem assim, tá tudo muito bem esclarecido, né? Então não tem problema quanto a isso, não. Bom, então, eu estava com receio com esse primeiro podcast que eu estou coordenando. Será que vai ter assunto para falar, né? Mas vocês viram que dá para falar muito tempo ainda aqui. Mas por questão de tempo a gente vai terminar. Quero agradecer mais uma vez a presença das bonitas aqui, né? Aninha e Daiane. E também a Rafaela por ter aceitado de prontidão, ter participado aqui comigo. A gente está gravando dia de sábado à tarde, né? Então, fica aqui muito agradecido. Vocês querem dar uma última palavra? Querem falar alguma coisa? Eu quero falar que o paciente e a família, né, que está passando pelo processo de tratamento oncológico, né, que entrem, né, assim, comecem esse processo, se possível, né, com a cabeça aberta para experimentar as várias possibilidades, né, que a doença traz, né? Muitas pessoas enxergam só as limitações, né, mas as meninas estão aqui para falar exatamente das possibilidades, né? Então são muitas possibilidades e são muitas possibilidades também de cuidado, né? Se por acaso você tem dificuldade de encontrar essas possibilidades só, né, vai existir ajuda. O câncer é uma doença que exige o tratamento multidisciplinar. Então, se o seu médico vai poder te ajudar, a equipe de enfermagem vai poder te ajudar, a nutricionista vai poder te ajudar, a psicóloga vai poder te ajudar. Então, busque, né, esses profissionais, porque tudo sozinho, né, é mais difícil. Então, eu queria dizer que não precisa ter medo do câncer, que nós somos a probabilidade de que dá tudo certo, e que homem também tem câncer de mama, por isso se cuidem. E eu queria dizer que
se você encontrar um nódulo, um caroço, não tem aquela frase assim, quem procura acha, né? Tem gente que não faz, agora é o meio de fazer mamografia, né? Procure e ache, que se você achar em tempo, você vai ter sua cura. Quanto mais você postergar, mais difícil de achar a cura. Então, igual a Aninha falou, não tem que ter medo, não. Encontrou, vai buscar tratamento, que tem cura. Bom, gente, então adorei aqui, você viu que elas são realmente bem ótimas, né, assim, escolhi as pessoas certas para falar, otimistas, né, que tem uma visão muito boa e muito ampla e complexa, né, da situação. Então até a próxima, vocês.